Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar um bocadinho sobre água. Quais são os principais 6 erros que as pessoas cometem constantemente a beber água? Atenção, aquilo que eu vos quero mostrar neste vídeo é a minha opinião própria. Eu sei que existem muitas pessoas que têm uma opinião diferente, simplesmente quero partilhar convosco a minha opinião. Primeira coisa é quando as pessoas bebem demasiada água. Eu acho que existe muito o mito de que quanto mais água bebemos, melhor, mais hidratados no fundo estamos. Eu acho que quando nós bebemos água, devemos sentir-nos confortáveis com isso, ou seja, se tivermos sede, bebemos água, claro, e também nem 8 nem 80, não vamos beber pouca água, mas também não vamos beber demasiada água, porque demasiada água, na verdade, pode desidratar. Aliás, existe uma condição que chama-se hiponatrémia, que é quando nós não temos sódio suficiente porque bebemos demasiada água e diluímos, no fundo, estes eletrólitos. Ou seja, quando nós bebemos demasiada água, nós estamos a diluir eletrólitos no nosso sangue. E isso faz com que, indiretamente, nós provoquemos, no fundo, uma desidratação. Portanto, beber demasiada água está comprovado que realmente pode chegar ao ponto de desidratar. Isso, no fundo, é uma condição que chama-se hiponatrémia. Não é muito comum, mas a verdade é que pode acontecer. Agora, quando nós pensamos em beber na quantidade de água, nós temos que pensar as condições da pessoa. Ou seja, isto não pode ser uma coisa chapa 5. Temos de tentar perceber qual é a pessoa em questão. Ou seja, a pessoa está num ambiente quente, qual é o peso da pessoa? A pessoa sua muito, pratica exercício físico, toma algum diurético, está a fazer alguns sais de eletrólitos, portanto, tem vómito, tem diarreia. Portanto, acho que isto é uma coisa que tem que ser um bocadinho adaptada também consoante a pessoa. Não só, ou seja, peso, quantidade de água. As coisas também nem sempre funcionam assim, não são tão lineares. Qual é o conforto da pessoa? Não vamos pôr uma pessoa, por exemplo, a beber 2,5 litros por dia, porque simplesmente faz bem. Há pessoas que só toleram, por exemplo, beberem 1 litro, 1,5 litros de água por dia. E não tem mal nenhum. Tudo depende das outras condicionantes. Agora, outra das questões, quando nós bebemos rapidamente água, isso no nosso corpo cria um estado em que nós podemos ganhar algum edema pela entrada repentina de sódio dentro da célula. Ou seja, suponhamos aquela pessoa que tem que beber 2,5 litros de água, ou seja, que existe este conceito, não bebe água de manhã, ou seja, não bebe ao longo do dia, e a partir de uma certa hora força-se a beber água rapidamente para tentar compensar um bocadinho esta hidratação. Ou seja, isto na realidade o que é que pode provocar? Pode provocar até mesmo um edema, pelos motivos que eu falei. Agora, líquidos errados, há muitas pessoas, isto é verdade, há muitas pessoas que pensam, por exemplo, que bebermos refrigerantes, sumos de fruta, ou seja, que hidratam. Determinados sumos ricos em açúcar, o próprio álcool desidrata, o chá e o café em determinadas quantidades podem atuar como diuréticos, desidratando o corpo. Portanto, também temos de ter um bocadinho em consciência que líquido é que nós estamos a beber que nos está, ou seja, a hidratar. Quando nós pensamos também em beber água à comida, não tem nada contra beber água à refeição. Idealmente, principalmente para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade digestiva na digestão de proteínas, sentem refluxo, azia. Quando nós bebemos água à comida, tipicamente uma água que tem um pH mais neutro, ou mesmo algumas pessoas, por exemplo, bebem uma água alcalina. Se o nosso estômago tem um pH de 1,5 a 2,5, por exemplo, e bebermos uma água de 5, 6, 9 pH, nós vamos estar o quê? A neutralizar essa acidez gástrica. Portanto, vamos pôr uma pessoa que bebe uma água alcalina à refeição, está a parar completamente a digestão. Isto é importante porque não há nada contra beber água à comida. Se a pessoa sente sede, deve beber um bocadinho, mas se tiver a possibilidade de beber meia hora antes ou meia hora depois, ou até, por exemplo, beber uma quantidade mas mais pequena de água à comida, pode fazer toda a diferença, ou seja, principalmente em pessoas que têm problemas digestivos. Se nós bebermos água fria à comida, o que é que nós podemos criar? Nós podemos criar, ou seja, uma diminuição no estímulo do nervo vago. O nervo vago está mais responsável pela digestão. O que o nosso aparelho digestivo quer é coisas mais quentes, mais confortantes, que facilitem a digestão. Se nós bebermos água fria à comida e rapidamente,
tipicamente criamos este efeito. Há pessoas que bebem água fria e não notam diferença nenhuma, mas principalmente para aquelas que têm fartamento, problemas digestivos, beber água à refeição, por exemplo, é uma coisa que não ajuda em nada. Água da torneira, e isto é importante, porque quando as pessoas associam a água da torneira, associam que é uma água que é livre de micro-organismos, de bactérias, de parasitas. Porquê? Porque é uma água rica, no fundo, em quê? Em cloro. Fora de ter flúor, tem bastante cloro. Mas esquecemos que naquela água, e cada vez está mais comprovado, que existem muitas substâncias que nos fazem mal à saúde. Existem micro ou nanoplásticos de tamanho minúsculo que nós engolimos quando bebemos água da torneira, e os antibióticos que estão dentro da água da torneira, determinados medicamentos, hormonas diluídas naquela própria água da torneira. O nosso corpo é um filtro, nós vamos reter tudo aquilo no nosso corpo. Portanto, usar um filtro na água da torneira acaba por ser também uma coisa muito, muito importante que nos pode ajudar bastante. Ou, por exemplo, usarmos uma água, ou seja, neste caso, engarrafada, sendo que o ideal era de vidro. Porquê? Porque existem determinados pesticidas nos plásticos que inevitavelmente passam para a água. Mais quando aquela água engarrafada de plástico está exposta ao calor. Portanto, isto tudo acaba por fazer a diferença. Agora, temos que perceber que estes conceitos de beber água depende muito de muitos fatores. Por exemplo, imaginemos uma pessoa que está a perder peso, que está a fazer uma dieta cetogénica. Se nós pensarmos que por cada grama de glucose armazenada no músculo, no fígado, por exemplo, retém 3 gramas de água, quando a pessoa abandona de repente os hidratos de carbono, baixa o consumo de açúcares processados, faz uma alimentação mais direitinha, ou, por exemplo, uma dieta cetogénica, o corpo inicialmente vai perder muita água. Porquê? Porque ao libertarmos aquele açúcar todo, nós vamos libertar muita água. Portanto, tudo depende um bocadinho, ou seja, da própria pessoa. Portanto, por vezes é mais importante nós percebermos que, além da água, precisamos de eletrólitos, ou seja, consoante a quantidade de água que a pessoa tem, nós podemos ter necessidade, por exemplo, de colocar na própria água um bocadinho de sal marinho. Porque o sal, ou seja, em determinadas quantidades e em determinadas quantidades de água, pode-nos ajudar bastante a hidratar. Se uma pessoa fizer exercício físico, se suar muito, se sentir-se cansada, se tiver aqueles sinais típicos de insónias, queimbras, dor de cabeça, tipicamente precisa mais de sal. Não é o caso, por exemplo, que muitas pessoas com dor de cabeça consomem um bocadinho de sal e, pum, de repente melhoram e sentem-se mais hidratadas. É porque aquilo que falta não é água, são eletrólitos. Eu achei realmente interessante trazer aqui um bocadinho este vídeo, porque é uma coisa que nem todas as pessoas têm a percepção, mas há várias formas de hidratar e há várias causas associadas à própria desidratação. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de colocar um gosto. Vejo-vos numa próxima.